Queridos irmãos e irmãs, a participação ativa, consciente, frutuosa na liturgia requer uma boa preparação. Por isso, nós temos nas edições CNBB um elenco de subsídios que você poderá utilizar na sua comunidade e assim preparar o seu grupo, preparar a sua família, você mesmo, você mesma se preparar para celebrar a Eucaristia. Não podemos chegar à celebração da palavra, à celebração da Eucaristia, sem que os textos da liturgia tenham penetrado nossos corações. Assim, os textos da palavra de Deus e das orações que estão nos subsídios, eles passarão dos textos, das páginas para o seu coração. Você vai participar muito melhor das celebrações. Utilize nossos subsídios. Ajude-nos também a levar avante toda a missão evangelizadora da Igreja do Brasil. Boa noite, caríssimo irmão, querida irmã. Que bom tê-los conosco. Você que sempre nos acompanha, participa de nossas formações, divulga, transmite a outras pessoas. Participando dessas formações, vamos crescendo pouco a pouco, né, em conhecimento, ampliando conhecimentos, transmitindo também para outras pessoas a nossa gratidão a cada uma que de fato, né, colabora e trabalhamos em rede, trabalhamos juntos. Estamos na terceira noite do nosso Seminário Nacional de Animação Bíblica da Pastoral. Terminaremos hoje, essa terceira e última noite, e foram 3 dias excelentes de reflexão, estudo, troca de experiências, e creio que todos puderam aproveitar. Tem algumas pessoas que conversam conosco e não tiveram tempo no mesmo dia para assistir, assistem depois, assistem em grupo, discutem a temática. Que bom, nós ficamos felizes, né, por todo o trabalho que vocês realizam em seus regionais, dioceses, paróquias e pequenas comunidades missionárias. Nós estamos nesta última noite do nosso seminário e queremos convidar o Dom Armando Buchol, bispo da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblica Catequética. São 3 bispos, né, Dom José Antônio Peruso, que é o presidente da comissão, o Dom Valdemar Passini, membro da comissão, e também o Dom Armando Buchol, que é bispo de Livramento de Nossa Senhora. Não precisa apresentar, todos conhecemos bem o nosso querido Dom Armando, está sempre conosco, mestre, doutor em liturgia, foi presidente da comissão de liturgia, mas também é formado, tem formação catequética, produz textos de catequese, né, muitos textos produzidos por ele, né, então, a nossa gratidão, né, pelo apoio à catequese, pelo apoio aí e a motivação com a animação bíblica de toda a pastoral. Ele faz parte do grupo dos bispos que estão trabalhando na redação do Estudo 114, que esperamos que em final de agosto deste ano seja aprovado pelos nossos bispos como documento. Dom Armando, ao Senhor, né, boas-vindas, que gostaríamos de ouvi-lo. Obrigado, Padre Janison.
minha saudação a todas e todos que acompanham as propostas de reflexão em suas casas e grupos. Um agradecimento especial queremos dar aos organizadores desses encontros, ao Padre Janison, à Mariana, nossos assessores incansáveis. O mês da Bíblia está chegando, 51 anos de formação e oração bíblica, enormes benefícios na compreensão da palavra entre os fiéis da nossa Igreja Católica e entre também tantas pessoas de qualquer ou nenhuma pertença institucional que, porém, estão em busca de sabedoria a partir ou na Bíblia Sagrada. Nesta noite serão apresentados, quero agradecê-los, vai nos ajudar a professora e mestre Patrícia Zaganin e o professor doutor Frei Hildo Perongi. Meu sincero agradecimento pela disponibilidade. Agradeço em nome da Comissão Bíblico-Catequética. O seminário visa incentivar a animação bíblica da pastoral. É um projeto muito exigente, que há tempo abraçamos e que desejo possa dar passos. Como o Padre Janison acaba de anunciar, esperamos que na próxima Assembleia General, no final do mês de agosto, possa mudar de cor este documento, ser um documento azul, oficial, para que a palavra de Deus possa sempre mais animar, transformar, iluminar a caminhada de todos nós pessoalmente e de nossas igrejas. Esta noite, antecipo só brevemente duas questões importantes, diferentes e importantes, e eu acho também atuais, serão enfrentadas. A todos desejo boa escuta, bom proveito, vale a pena acompanhar. A todos uma boa noite e aos nossos relatores um bom trabalho. Obrigada, Dom Armando. Nós agradecemos muito sua participação, a presença do Senhor conosco, não só nesta noite, mas em todas as iniciativas da nossa comissão, né? O Senhor tem estado presente sempre de forma muito carinhosa, de forma muito animadora. Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, principalmente pelo trabalho no Estudo 114, né? Que, se Deus quiser, veremos como documento em breve. Então, muito obrigada, Dom Armando. Boa noite. Boa noite. Nós saudamos mais uma vez a você que nos acompanha, que de casa está conosco. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a este terceiro dia do nosso Seminário Nacional da Animação Bíblica da Pastoral. Desta vez, fizemos uma modalidade diferente, apenas 3 dias. Então, hoje é o último dia do nosso seminário, né? Um seminário que foi de grande proveito, de profundas reflexões e que continuará sendo muito rico também na noite de hoje. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós lembramos que você ainda pode convidar outras pessoas para assistirem esta live conosco. É só enviar o link aí do vídeo que você está vendo agora. Então, você manda no grupo da sua comunidade, no grupo dos catequistas, no grupo daquelas pessoas que você sabe que podem se interessar pela Sagrada Escritura e que estarão conosco ainda. Para começarmos bem essa noite, como fazemos sempre, nós queremos convidar a Bárbara Fontes, que é representante da Animação Bíblica da Pastoral no Regional Leste 1. Então, a Bárbara está sempre conosco também nas iniciativas da Animação Bíblica da Pastoral. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda. Desde já te agradeço por ter aceito o nosso convite,
por estar conosco aqui hoje, pela condução dessa oração. Então, agora a palavra é sua para a nossa oração inicial. Eu que agradeço, Mariana, o convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, que tem sido assim tão rica, né, a nossa formação. Mais uma vez, desejo que sejam bem-vindos e bem-vindas, e nesta noite na qual somos convidados pelo profeta, na primeira leitura de hoje, a encontrarmos as nossas delícias e a nossa força na palavra de Deus, a nos alimentarmos dela. Por isso, coloquemo-nos com atenção, em escuta do Senhor em sua palavra. Dirijamos o nosso coração para Ele e afirmemos mais uma vez a razão do nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o exemplo do apóstolo João e dos outros autores inspirados, deixemos-nos agora guiar pelo Espírito Santo para podermos amar cada vez mais a palavra de Deus e perceber que Ele mesmo vem ao nosso encontro. Para isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós vamos passar agora a leitura atenta e a meditação do Evangelho do dia de hoje, que encontramos em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Se você tem sua Bíblia aí, pode acompanhar o texto também, ou aqui pela tela que vai passar. Vamos então ouvir com atenção a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora, cada um de nós, de que tesouro hoje Deus está nos falando. Como temos procurado esse tesouro? O que temos deixado de lado em vista desse tesouro que nos é oferecido por Deus? E meditando também esta palavra, eu fiquei aqui com essa pergunta para mim: qual será esse tesouro? E para mim, hoje, Deus colocou no meu coração que este tesouro é a sua palavra, viva e eficaz, que quando lida, meditada, orada, nos leva ao encontro do Senhor, leva a comunidade a perceber: Ele está no meio de nós. Por isso vale a pena vender tudo, vale a pena deixar tudo mais e colocar a palavra de Deus no centro dos nossos encontros, dos nossos planejamentos, das nossas atividades.
para que, como discípulos, possamos primeiro nos alimentar dela, receber dela a força, a direção, para depois, em seguida, sairmos em missão. É assim que nós somos convidados pelo Senhor a primeiro colhermos deste tesouro as riquezas da sua graça, da sua sabedoria, justiça, bondade, para assim termos, colhendo desse tesouro, tudo isso que vem da palavra ao nosso coração, termos assim o que oferecer às outras pessoas, termos o que oferecer àqueles a quem vamos evangelizar. Quantos de nós, nas nossas comunidades, não andam se sentindo como Jeremias na primeira leitura de hoje? Alguns cansados, sofridos, desanimados, se sentindo perseguidos. E que possamos, então, como ele, possamos dizer hoje para Deus: quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o modo como invocar teu nome sobre mim. É esse o nosso desejo, para que todos nós, revigorando o nosso gosto, revigorando a nossa fé na palavra de Deus, a busquemos como um grande tesouro e dela possamos colher as riquezas que vamos oferecer às outras pessoas. Cientes de que esse tesouro que Deus nos concede, carregamos em vasos de barro, carregamos com nossas limitações. Vamos agora transformar esta palavra em oração, dizendo cada um de nós, dentro de si mesmo: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que têm a missão de ensinar, para que possamos nos ajudar uns aos outros a encontrar na palavra de Deus alimento e sustento para a vida e para a missão, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, diante das batalhas da vida, encontremos a força desta palavra e nela o vigor, o ânimo e a renovação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor abençoe a todos nós, a todas as equipes de animação bíblica da pastoral, para que contribuam cada vez mais no fortalecimento das comunidades eclesiais missionárias, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E assim como a primeira leitura nos fala, que é a palavra de Deus que nos ensina a invocar o seu nome sobre nós, peçamos agora, inspirados nesta mesma palavra, a bênção de Deus. A bênção para esta noite, a bênção para cada um de nós, a bênção para aqueles que vão também aqui nos dirigir hoje esta formação. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele volte para nós a sua face, que Ele se compadeça de nós e que Ele nos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, querida Bárbara, pela preciosa colaboração, a sua presença sempre na animação bíblica da pastoral, pela sua insistência por esse trabalho, pela articulação no Regional Leste 1, um trabalho extraordinário envolvendo as dioceses, motivando, a todos para que possam realmente assumir a animação bíblica da pastoral e se torne realidade
em nossos ambientes. Então, nossa gratidão pela sua disposição, colaboração e entusiasmo de sempre. Então, permaneça conosco. E nós queremos agora, né, convidar para a primeira reflexão que faremos nesta noite a professora mestra Patrícia Zaganin Camilo Rosa. A professora nasceu 20 de abril de 76, em IEP, São Paulo, local onde concluiu o magistério em 94, cursou graduação em Teologia e especialização em Teologia Bíblica na Pontifícia Universidade Católica, né, no campus de Londrina, no Paraná. Em 2017, concluiu mestrado em Teologia na PUC de Curitiba, Paraná. Ela é graduada em História e Filosofia no Claretiano, Centro Universitário de Batatais, São Paulo. Foi professora de ensino religioso na Escola pela Santa Maria de Filosofia no Colégio Mãe de Deus, em Londrina, no Paraná. Desde 2018, é professora de Sagradas Escrituras e coordenadora dos cursos de especialização, pós-graduação em Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento, do Instituto de Educação, Cultura e Humanidades, de Curitiba, Paraná, onde também é professora de Espiritualidade Sapiencial no curso de especialização em Espiritualidade. A nossa professora Patrícia é autora de vários artigos sobre temas bíblicos, publicados em revistas científicas e livros. Assessora cursos bíblicos para a formação de leigos, diáconos, presbíteros, em todo o Brasil, desde 2011. Ela é membro da equipe de redação do subsídio para os grupos bíblicos de reflexão da Arquidiocese de Londrina, no Paraná, onde reside atualmente. E nesta noite, a professora mestra Patrícia irá refletir conosco, né, o seguinte tema: Cerco de Jericó, diversidade de abordagens do texto bíblico no cenário atual. Então, nossa gratidão, professora Patrícia, pela disponibilidade e obrigado aí pela contribuição, e todos temos muitas pessoas, né, desejosas de ouvi-la e de aprendermos sempre mais, conhecendo o livro de Josué, que é o livro bíblico deste ano. Então, a senhora, uma boa reflexão, bom trabalho. Boa noite, Padre Janisson. Boa noite a todo o povo de Deus. É uma grande alegria estar aqui, poder dar a minha contribuição. Me sinto de fato honrada de ter sido chamada, convidada para estar aqui essa noite. Eu vi aqui que tem várias pessoas conhecidas das nossas escolas, outros que ainda não conheço pessoalmente, mas tantas pessoas aqui interessadas, né, em conhecer mais a palavra de Deus, sobre um tema interessante, importante, bastante conhecido, mas às vezes não tão aprofundado. Um tema muito bonito, se trata do cerco de Jericó. O cerco de Jericó está no livro de Josué, que é um livro que nós vamos estudar esse ano, né, que é dedicado ao mês da Bíblia. Então, nós vamos fazer uma panorâmica sobre o texto do cerco de Jericó, que está no livro de Josué, contextualizando esse texto, buscando elementos históricos, mas com a finalidade de tirarmos para nós uma mensagem teológica. Esse é o objetivo principal da nossa reflexão. Buscar luzes para ligar a Bíblia com a vida. No que é que esse texto hoje pode nos trazer luzes, respostas para a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode tomar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, ou então você pode acompanhar o texto comigo. Então, no capítulo 6,
versículos de 1 a 5, nós encontramos, então, o relato no livro de Josué, que vai narrar o cerco de Jericó. Claro que eu fiz um recorte do texto, nós não temos tempo para ler todo o texto, então eu peguei os primeiros 5 versículos e a partir deles, então, nós vamos conhecer um pouco mais o texto e depois afunilar para uma atualização pastoral. Então, o texto nos diz assim: ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os filhos de Israel. Ninguém podia sair nem entrar. E o Senhor disse então a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dais volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo prorromperá em forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Então veja que é um texto muito bem construído, é um texto que entusiasma o leitor, porque ele narra algo extraordinário, ele narra o acontecimento daquilo que vai se realizar, ele vai proporcionar o acontecimento da realização da promessa que Deus fez ao seu povo. Então, o cerco de Jericó, ele é muito conhecido por nós nas nossas igrejas. Nós temos várias celebrações, né, que surgiram na década de 70, provavelmente, parece que é certo, na Polônia, na época ainda do Papa João Paulo II, quando o Papa foi fazer uma visita por lá, na década de 70, era um contexto bastante difícil, conturbado, e então nasceu essa devoção popular a partir desse texto bíblico. Então veja que o povo de Deus é um povo muito criativo, né? Parte do texto bíblico para uma prática religiosa e depois uma ação na vida prática, uma ação pastoral. Então, com certeza todos nós, né, já vimos ou participamos de um momento de oração, de celebração do cerco de Jericó. Bem, vamos falar sobre, então, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade muito antiga, muito antiga. Trago aqui na tela para vocês verem o mapa da terra do povo de Deus, né? O mapa de Israel antigo. Nós conseguimos localizar aqui no mapa a cidade de Jericó, que fica num vale, né? Fica bem na divisa aqui, onde o povo vai adentrar depois de ter feito caminhada no deserto. Vai entrar agora sob a liderança de Josué. E Jericó vai ser a primeira cidade que vai ser conquistada pelo povo de Deus. Jericó, ela é mencionada na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, 57 vezes. Dessas 57 vezes, 26 aparecem aqui no livro de Josué. No Novo Testamento, a cidade de Jericó também vai ser mencionada. E vai ser mencionada 7 vezes. No hebraico, o nome Jericó é Ierihó. É a junção de lua com cidade. Então, Jericó pode ser traduzido, provavelmente, na maioria das vezes, há essa aceitação de tradução como a cidade da lua. Historicamente, arqueologicamente, o que podemos dizer sobre essa cidade? E por que é importante, interessante conhecer um pouco da arqueologia bíblica?
porque ela nos ajuda a nos contextualizarmos diante da palavra. Nós podemos conhecer como era a cultura da época, quais os costumes, né? E aí nós vamos perceber por que é que o texto bíblico está construído desta forma narrativa que nós temos aqui em nossas mãos, que é próprio daquele contexto em que ele foi escrito, com os elementos que os redatores tinham, a partir de uma vivência que foi anteriormente, muito tempo antes, vivida pela comunidade de fé, antes de se tornar palavra escrita e chegar até nós. Então, Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Estima-se que ela tenha entre 10 e 8 mil anos de existência. Antes de Cristo já existia Jericó. Se colocamos 10 mil anos antes de Cristo, então nós podemos dizer que Jericó já existia há 12 mil anos atrás. É muito tempo. Né? E há uma sucessão de construção e destruição da cidade de Jericó durante todos esses milênios, né, que se estendem. Nós vamos perceber que aqui eu trago para vocês o sítio arqueológico de Jericó. É um tel, né? É uma montanha que se tornou montanha porque a cidade foi sendo destruída e construída e se tornou essa montanha, que não é uma montanha natural, né? Então, essa cidade foi destruída e povoada muitas vezes. A arqueologia nos apresenta isso. E um fato interessante para nós é que Jericó foi destruída no ano 1550 a.C. e não foi mais reconstruída. E aí nós devemos nos perguntar, mas quando é que, historicamente, o povo tomou posse de Jericó, entrou na Terra Prometida? E aí também a arqueologia, né, a história, nos ajuda, dando-nos dados, né, dentro da história de Israel, que o povo de Deus adentrou na terra, tomou Jericó por volta do ano 1200 a.C. Então veja que entre a destruição histórica de Jericó no ano 1550 a.C. e o ano 1200, quando o povo tomou posse de Jericó, nós temos uma distância de 350 anos. E não há indícios, de acordo com os arqueólogos, de que essa invasão, essa tomada, né, de Jericó pelo povo de Deus, ela tenha se dado de forma violenta. A entrada do povo de Deus na Terra não foi de forma violenta. Mas por que será que o texto narra assim? Nós já vamos entender. Precisamos pensar que esse povo que vai entrar na Terra é um povo quebrado, é um povo que fugiu do Egito, é um grupo de refugiado que caminhou pelo deserto, que não tem nenhum armamento bélico. Então aí entra para nós, né, é muito importante a sensibilidade literária do texto, que muitas vezes o autor utiliza de epopeias, de gêneros próprios da época, Guerra Santa, né, que vai aparecer muito aqui no livro de Jericó. Então, partindo desse dado, esse dado histórico, arqueológico, né, sobre Jericó, nós também temos, acho muito interessante essa imagem, né, eu trouxe, porque assim, lá tudo é deserto, é uma região desértica, o povo veio do deserto, né, mas atrás da muralha que o povo tem que atravessar, existe um oásis, né? Aqui tem uma foto da fonte de Eliseu em Jericó. Veja aqui, tamareiras, água, é uma fonte de água, né? Uma fonte de água. Imagine o que é água na região desértica, para quem caminhou 40 anos no deserto. E atrás nós temos aqui, então, as ruínas, né, do sítio arqueológico. Então, é a cidade das tamareiras. Atrás desse muro se realiza o sonho do povo de Deus. Atrás desse muro existe abundância de água. A água na Bíblia aparece tantas vezes como fonte de vida. Atrás desse muro, nessa região de Jericó, nessa terra,
tem tamareiras que produzem o doce, a doçura que Deus prometeu lá no Egito. Uma terra que emana leite e mel. Então, o povo está prestes a entrar nessa terra, a tomar posse da cidade de Jericó. E fazendo isso, acontece então a realização da promessa que Deus fez aos nossos pais e mães da fé. Bom, então, a narrativa da queda de Jericó, ela começa, nós não pegamos o texto antes, mas o texto que antecede esse relato que nós lemos, de Josué 6:1, vai ter ali uma linguagem teofânica, onde aparece ali um anjo, assim como apareceu Deus na sarça para Moisés, e fala para Josué que é para ele tirar as sandálias do seu pé. Isso indica no texto justamente que é Deus o protagonista dos fatos que vão acontecer e que estão acontecendo. É um texto, minha gente, de extremo cunho litúrgico. Ele é celebrativo. Leia todo o texto depois com essa chave de leitura. Tem a presença do sacerdote, da Arca da Aliança, tem um grito que vai acontecer, tem o berrante, que é o chofar, chamado de trombetas. Então, Israel não está preocupado em narrar historicamente, partindo do dado de historiografia que nós usamos na história moderna, o que aconteceu. Mas Israel quer contar aquilo que Deus fez por seu povo. Porque a Bíblia, como diz o Frei Hildo Peronde, meu professor, é a história de Deus que caminha com seu povo e do povo que caminha com seu Deus. Então, nesse momento, os fatos históricos propriamente ditos, eles não são tão importantes. Mas é importante, sim, como é que se deu, como é que se dá essa relação de Deus com o seu povo e essa relação do povo com o seu Deus. Então, Deus é o protagonista. Toda a descrição do relato demonstra esse cunho litúrgico. Vejamos a arca. A arca representa a presença e a proteção divina. Dentro dela, o que nós temos? As tábuas da lei. É um povo eleito por Deus, que recebeu uma lei no Sinai, que foi transmitida por Moisés. E eles saem do Egito, e depois, quando chegam no Sinai, é prescrito que se construa uma arca. E essa arca, ela acompanha o povo, ela vai na frente, porque Deus caminha na frente do seu povo, conduz o seu povo. Os sacerdotes, se nós olhamos aqui, né, no texto, é interessante voltar aqui no texto, se nós olhamos aqui no texto, os sacerdotes, eles levarão diante da arca 7 trombetas, são eles que levam a arca. É o sacerdote que tem essa função importante de celebrar os ritos, eles são consagrados ao Senhor, e o povo deve ser santo. E buscando essa santidade, eles então carregam a arca, que é a do santo, né, o grande santo, o Deus de Israel. O grito que acontece, né, no final do relato, e que já é aqui anunciado pelo próprio Deus, e Josué cumpre, arrisca a lei, tudo aquilo, a palavra de Deus, Josué vai colocar em prática, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Josué medita a lei do Senhor dia e noite, porque é a condição para que o povo tome posse dessa terra e permaneça nela e viva bem. Por isso é dada a lei, e Josué é apresentado no livro de Josué, né, como aquele modelo de fiel seguidor dos preceitos do Senhor. Então, o grito que aparece é um grito frequente nas orações e momentos celebrativos do povo de Deus. Porque Deus prescreve, diz para Josué que quando acontecer então as voltas, ao término das voltas, o povo vai gritar, as muralhas vão cair. Se pensamos lá no relato do Êxodo, quando Deus viu, ouviu e desceu para libertar o seu povo, foi porque Deus ouviu
o grito, o clamor do seu povo. E Deus desceu e fez o povo subir. Então agora o povo está prestes, diante da muralha de Jericó, de também bradar um grito de alegria, um grito de louvor ao seu Deus, porque eles estão subindo. A ordem do Senhor é que suba, né? A muralha vai cair e o povo deve subir com a arca na frente. É o Senhor quem entra primeiro. Veja que é uma cena muito bonita. Aí nós vamos perceber no texto, no final das contas, quando nós lemos, com cuidado, com atenção, nós vamos perceber que as ordens dadas a Josué, elas não têm como conteúdo nenhuma estratégia militar. Não, o que aparece ali são os ritos litúrgicos. Na procissão, a Arca da Aliança tem um papel fundamental, como nós vimos. Toca-se as trombetas, o chofar. Os guerreiros que devem fazer guerra, eles são convidados a participar dessa cerimônia litúrgica solene. Então, o relato, ele reafirma que o importante nesse assédio não são as armas e seus guerreiros, não. Mas ele quer acentuar que o importante nesse relato é sim a fé no Deus de Israel, que está representado pela arca, está presente na arca, pelos sacerdotes e pelas trombetas. Mas a narrativa bíblica, né? Por que aparece, então, esse gênero utilizado de uma narrativa em que aparece as armas como se passa fio de espada, parece uma guerra, parece que é uma grande luta, parece que é um exército, né? A narrativa bíblica, ela é teológica, como eu já disse. Então, ela tem essa finalidade de transmitir uma historiografia teológica, mas de apresentar o quê? Através de um gênero literário muito comum na época do povo de Deus, usado pelas grandes potências do Oriente, apresentar Israel também como uma grande potência militar. Ninguém vai contar aquilo que é grandioso na sua vida, na história da sua família, de uma forma muito simplória. Não, a gente conta com grandeza. Às vezes a gente até enfeita, coloca uma moldura nesse quadro para ficar mais bonito. Então é o que acontece com o povo de Deus. Ao narrar a queda da muralha de Jericó, o cerco que se dá, ele é narrado literariamente como as grandes literaturas da época, dos impérios poderosos da época. Israel usa um pouco disso na hora de redigir o texto, mas lá, de fato, no momento em que se deu, não foi exatamente assim. Mas o que importa para nós é a mensagem do texto. Qual é a mensagem do texto? É que o texto quer destacar a presença do Deus libertador. Israel, então, nunca foi uma potência militar. Então, a estratégia narrativa teológica apresentada no texto tem a intenção de apresentar Israel como um povo potente e glorioso. A conquista de Jericó reafirma a concepção de que a vida de Israel não depende de sua força, nem da sua potência, do seu exército, nem da sua fé, mas da sua fé e do seu culto a Deus. Vamos lembrar sempre disso quando nos deparamos com esse texto, de não historicizar o texto, voltar o olhar para a mensagem teológica, tendo esses dados, da composição do texto. É muito importante, do contexto, em que ele está inserido. Então, o cerco de Jericó, apresentado no livro de Josué, quando nós fazemos uma leitura atenta desse texto, nós vamos perceber que a narração do cerco de Jericó não se limita a ser um relato bélico, mas trata-se sim de um rito litúrgico, dado que nesse período a cidade já estava em ruínas. E Josué, então, ele não era um grande guerreiro,
Josué não é um líder de um exército militar. Não. Ele é, sim, para o povo um exemplo de fidelidade aos mandamentos de Deus e às orientações que recebeu de Moisés. Ele é sucessor de Moisés. E ele recebeu do próprio Deus essa missão. O Senhor lhe dirige lá no capítulo 1, seja firme e corajoso, eu estou contigo. Então, a fé de Josué no seu Deus, no Deus de Israel, e o seu comprometimento com a aliança selada, né, entre Deus e o seu povo, ela é perene durante todo o livro de Josué. E Josué, né, termina os seus dias como um homem justo, um grande líder. O relato, então, nos mostra o poder de Deus e sua fidelidade, nos mostra o cumprimento da promessa. Nos traz, então, aqui a teologia da aliança, a realização da promessa que Deus fez aos pais e mães da fé. Esse sonho do povo de Deus de ter terra, teto e trabalho. Os 3 T's, tão atuais e importantes para nós. Mas existia um problema. Qual era o problema? Existia um muro. Um muro. Uma muralha enorme. Existia uma muralha enorme. E nós hoje podemos nos perguntar também, que muralhas de Jericó temos hoje em nossa sociedade? Que muralhas temos hoje de Jericó em nossa sociedade? A muralha representa a dificuldade, aquilo que impede o povo de adentrar Jericó, de beber daquela fonte de água fresca, desfrutar das tâmeras doces, construir suas casas, construir a sua sociedade. Uma nova sociedade surge ali, a sociedade israelita. E então é preciso derrubar esse muro. E o texto vai mostrar que esse muro não foi derrubado com armas, com força bélica. Não. O texto vai nos demonstra que aquele muro, aquela dificuldade foi derrubado, caiu, o povo conseguiu derrubar, passar pelo muro, né? Foi destruído porque Deus estava junto do povo. E o povo ouviu a voz de Deus, é o Shema, né? E seguiu os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, como disse bem ontem o professor Fabrício, é a instrução para que o povo tenha vida. A lei de Deus, ela tem ali 3 elementos importantes quando resumimos os 10 mandamentos. É a relação com Deus, a relação consigo mesmo, a relação com o outro e com o mundo, com a realidade. É a plenitude, é o shalom. E é isso que o povo esperava, a realização dessa promessa, a concretização desse sonho. Mas existia um muro. Hoje também nós encontramos muitos muros na nossa sociedade, na nossa vida. Vamos refletir quanto a isso. Vamos atualizar esse texto para nós. Nós já temos bastante elementos históricos, teológicos do texto. Tivemos outras lives já, em outro momento, podemos consultar essas lives, rever para aprofundar. Mas hoje, atualizando, quais são? Eu trouxe aqui alguns. Vocês poderiam encher esse muro para mim aí nos comentários de vocês. Injustiça, fome, fake news, preconceito, consumismo, desapego, desemprego, discriminação, medo, quanto intolerância, pobreza, quanto ódio, preconceito, violência, exclusão, injustiça, fome e tantos outros tijolos que nós temos que constroem esse muro da morte. Um muro que priva o povo de ter vida, que nos priva de ter vida. Qual a nossa contribuição na edificação de um muro como a muralha de Jericó?
que tem uma conotação negativa. Tantos muros já foram construídos na história, na nossa história humana, recentemente, um pouco mais atrás, e na nossa vida, na nossa sociedade. Quais os muros que nos separam, que nos afastam do projeto de Deus, que nos impedem de ser de verdade cristãos, de viver o Evangelho? Tudo isso, então, minha gente, precisa ser destruído. O texto nos ensina, nos dá vários elementos, dicas, nos aponta como é que nós podemos destruir esses muros que causam tantas divisões, que causam morte. Seguindo a lei do Senhor, caminhando junto em comunidade, se organizando, não usando de violência. Algumas pistas, né? Quem aparece aqui para nós no texto. Derrubado, então, as muralhas de Jericó, o povo entrou. Entrou e fez uma grande assembleia. A assembleia depois, lá em Siquém, depois de ter distribuído a terra para o povo, todo mundo recebeu terra, ninguém ficou sem terra. A partilha, a solidariedade, a união na luta. Luta não significa guerra, não significa arma, não. Luta significa aqui empenho, coragem, dedicação, comprometimento, braço estendido para o outro. E então, quando os muros de Jericó caem, o povo então toma posse de Jericó e pode desfrutar das suas delícias, viver em paz. E nós, quando derrubamos os muros, nós também podemos desfrutar de muitas delícias na nossa vida. O Papa Francisco, gosto muito de dizer que o Papa Francisco tem lanternas que ele recebeu do próprio Senhor. Ele é Pedro, né? Papa Francisco. Quantas lanternas nós temos aí de Francisco para nós hoje? Na Fratelli Tutti, número 17, somos todos, né, irmãos, o Papa Francisco vai dizer que é preciso derrubar muros e construir pontes. Não basta só derrubar os muros. Quando o muro é derrubado, fica um vazio. Assim, fica destroçado. A gente precisa reconstruir, começar de novo. Então, é pegar esses tijolos, transformá-los e construir o quê? Pontes. Derrubar muros e construir pontes. As pontes, elas nos unem, elas nos levam longe, elas encurtam distâncias, elas superam abismos profundos, mares bravios. Ah, como é bom construir pontes. Como é bom caminhar sobre pontes e chegar até o outro. Então, veja que a partir de um texto de Josué, cerco de Jericó, quanta mensagem nós temos para o nosso hoje, para a nossa vida hoje. Construindo, então, pontes, depois de derrubar os muros, nós fazemos a experiência, somos chamados a viver a liberdade, a fraternidade. Vem a fé, a união, a paz, a igualdade, a alegria, a justiça, o perdão, a solidariedade, a esperança. É uma vida em abundância, assim como é o projeto de Deus e que foi concretizado em Jesus, nosso Senhor. Claro que quando nós pegamos o texto lá no Antigo Testamento, ele tem que ser complementado com o Novo Testamento, né? Para se tornar mais claro. Por isso eu trago aqui Jesus, então, né? Agora, Jesus disse o quê? Que todos tenham vida e vida em abundância. Era isso que o povo de Deus desejava, que o povo de Deus queria. Guiado pela promessa de Deus, o povo fez caminhada com o seu Deus e venceu os desafios. O grande desafio que nós vimos hoje, estamos vendo nessa noite,
foi a muralha de Jericó. A muralha de Jericó caiu. E o povo, então, pôde entrar na terra, se estabelecer nela, renovar a sua aliança com Deus e tocar a vida para frente. Que essa experiência do povo de Deus, a partir desse relato bíblico, venha também iluminar a nossa vida. Venha iluminar a nossa vida para ouvir aquilo que o grande profeta, o Papa Francisco, nos diz. Vamos derrubar muros e construir pontes, porque ninguém aguenta mais. Tijolos de ódio, violência, opressão, fome, miséria, injustiça. Que sejamos, então, portadores, dessa boa notícia da palavra de Deus, essa mensagem de Deus para nós, e que possamos, sim, nós também construirmos muitas pontes, e não só celebrar o rito, a celebração que nós fazemos, que é tão bonita lá na igreja, e é muito válida, mas colocar em prática na nossa vida, na nossa missão, na pastoral, na nossa família, onde nós estivermos, porque a nossa missão é o quê? É ser colaboradores do reino de Deus. Então, eu concluo aqui esse meu primeiro momento de fala. Eu espero que tenha iluminado um pouco, tenha nos iluminado um pouco sobre esse texto, que é um texto tão conhecido e às vezes mal interpretado. De fato, o livro de Josué não é um livro tão fácil, mas quando a gente se dedica, se esforça para estudar, conhecer, pensar junto, ler a Bíblia em comunidade, a gente tira aqui pérolas, Como diz o Frei Carlos Messer, a gente garimpa e tira aqui para nós pérolas, como foi lido hoje no Evangelho, no início da nossa oração. Devolvo a palavra, então, para Mariana. Muito obrigada, professora Patrícia. Nossa, todo mundo aqui no chat reagindo de forma muito positiva à sua fala. Tivemos inúmeros elogios, muitos agradecimentos, muitas pessoas participando mesmo ao longo da sua fala, respondendo as perguntas. Então, deu para perceber que todo mundo entendeu muito bem, o que você passou hoje. E, mais do que isso, gostou muito de ouvir, e conseguiu compreender e ter um olhar diferente sobre o texto bíblico a partir das suas palavras. Então, acho que a gente tem uma ideia muito das celebrações, do cerco de Jericó. Então, muita gente comentava aqui no chat que sempre quis entender um pouco melhor essa passagem de Josué e conseguiu a partir da sua fala. Então, muito obrigada, realmente foi uma reflexão muito interessante. Temos muitas perguntas, não sei nem se a gente vai ter tempo de responder todas, mas nós vamos ouvir agora o Freildo, e aí depois a gente volta para as perguntas, para as respostas, certo? Para a segunda fala, então, dessa noite, eu quero convidar o professor doutor Freildo Perondi. Freildo vai fazer a segunda conferência desse nosso último dia de reflexões, intitulada As Guerras pela Conquista da Terra Prometida, Como Compreender Hoje. Freildo é bem conhecido nosso também, esteve conosco no último seminário sobre Josué, então seja muito bem-vindo, Freildo. O Freildo é natural de Romelândia, em Santa Catarina. Em 1984, ele entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Em 1990, emitiu os votos perpétuos, cursou a graduação em teologia no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina, concluiu o mestrado em teologia bíblica na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, e o doutorado também em teologia na PUC Rio. Desde 2004, é professor de Sagradas Escrituras na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Londrina, na graduação também, a partir de 2018 também no programa de pós-graduação em teologia em Curitiba.
Desde 2018 é professor de Bíblia na Faculdade Vicentina, em Curitiba. Dedicou-se à formação bíblica a grupos, escolas teológicas, pastorais, comunidades eclesiais de base, também o CEBI. Coordenou e assessorou vários cursos de especialização em Bíblia. E todos os domingos, junto com o Frei Rogério, possui um quadro Santo Livro no programa Sementes do Reino, da Rádio Paiquerê de Londrina, respondendo a questões e dúvidas sobre a Bíblia. Além disso, é autor de vários livros sobre temas bíblicos, já participou e coordenou 4 grupos de peregrinos para a Terra Santa, de turismo religioso, e na Terra Santa ele fez 2 caminhadas nos passos de Jesus, de Cafarnaum a Naim, e de Jerusalém a Emaús. Então tem aí um vasto conhecimento para nos apresentar mais essa leitura, né, do livro de Josué, e atualmente reside no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba. Então seja muito bem-vindo, Frei Hildo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela sua presença nesta noite, e agora eu passo para o senhor a palavra. Acho que o microfone está desligado ainda, desculpa, Frei Hildo. Opa, abriu agora? Isso, Ótimo. então, boa noite, Mariana, boa noite, Padre Janisson, boa noite também ao Dom Armando, que bom encontrá-los aqui. Nós tivemos muito tempo presentes, né, no Grebicat. Boa noite também à professora Patrícia, né, que antecipou aqui no seu trabalho, muito importante, né, e também aqueles que acompanharam durante, né, essa semana também as outras duas noites do seminário. E a todos e a todas, né, que nos acompanham, né, através das redes, né, paz e bem. Bom, eu tenho uma missão um pouco difícil aqui, né, de nós trabalharmos hoje, né, um tema que faz parte, né, do livro de Josué. Então, deixa eu ver se eu consigo passar meus slides aqui. Acho que tá. Isso. Não, acho que não entrou, né? Isso. Tá aparecendo? Tá, né? Aparece sim, conseguimos ver. Isso, tá. Deixa eu ver se tá. Isso. Então, o tema que foi dado aqui, então, são aqui as guerras pela reconquista da Terra Prometida, como compreender hoje. Então, nós já estamos refletindo, né, as reflexões de ontem, né, e hoje também da professora Patrícia, né, então, ou seja, o livro de Josué, que foi o livro escolhido esse ano, né, para o mês da Bíblia, ele não é um livro fácil, né, nós já comentamos, a gente já refletiu bastante sobre isso, já vimos ontem e hoje, né, ele é um livro bastante difícil, mas ele é um livro também muito importante, né, porque mostra, né, que as promessas que Deus fez ao seu povo, né, que fez aos patriarcas e aos matriarcas, essas promessas se cumprem. Então, nós temos todo o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, onde nós temos a lei, a Torá, e tudo isso, né, só também ela tem sentido se essas promessas que Deus fez, elas também se realizam. Então, o livro de Josué é o livro que cumpre, né, as promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento. Então, nós... isso. Uhum. Então, o livro de Josué em si, né, ele é um livro difícil, né, porque ele narra, né, a história, né, na ótica dos vencedores. Então, nós vamos ver que, né, assim, a história, como ela é narrada, ela ou seja, ela narra a partir dos vencedores, tanto que se vocês vão olhar, quando há, assim, uma batalha, uma luta, sempre só morre do outro lado. Do lado de cá não morre nunca nenhuma pessoa, ninguém é ferido, tudo, né? Então, esse tipo, né? Esse estilo de narrar é próprio de um estilo que havia na época chamado, né, o estilo das guerras santas.
E nas guerras santas, e como aqui também, ou seja, era sempre também atribuído aos deuses também, né, as ações, né, e com isso, né, valorizava ainda mais a conquista, né? Então, aqui, né, no livro de Josué, então vai aparecer, né, essas conquistas, né, de uma forma o que assim mirabolante. Então isso também nós precisamos entender, né? Uma coisa é o que aconteceu de fato. De fato, a conquista da terra aconteceu, ela foi necessária, o povo entrou na terra que Deus havia prometido. Agora, a maneira como o texto conta, então é uma maneira assim, né, aumentando os fatos, né, aumentando os fatos, né, e nem sempre, né, é bem assim. Mas isso também eh, quando nós contamos também uma história, né, para ilustrar, para passar uma mensagem para o povo, a gente sempre faz isso, né. Eu me lembro que eu morei muito tempo em Londrina nós tínhamos um bispo que era um bispo da catequese, então ele sempre contava uma historinha, né, sempre contava uma historinha, que era o Dom Albano Cavalim, foi um grande bispo, né, e uma vez ele contou uma historinha de um fato que eu tinha presenciado. Aí depois eu falei: "Ó, Dom Albano, mas o senhor aumentou um pouquinho a história de hoje". Ele disse: "Não foi bem isso que aconteceu". Daí ele disse: "Não, aconteceu um fato, mas a maneira como eu contei foi a forma com que o povo pudesse entender e levar a mensagem. Então eu queria muito mais do que contar o fato, eu queria o quê? Transmitir aquela mensagem". Aí por isso que eu aumentei um pouco. É por isso que a gente diz que quem conta um conto, né, aumenta sempre um ponto também. Então, essas guerras santas mostram também uma coisa importante, né? Ou seja, a guerra, elas são feitas em nome de Deus e, portanto, não podem ser feitas, né, de forma humana. E, de fato, no livro de Josué, nós temos, no capítulo 7, que o povo foi conquistar uma cidade, a cidade de Ai, né, que foi sem a autorização de Deus. Né, foram lá e por conta. E ainda por cima alguém roubou o espólio que tinha dado lá e deu tudo errado. E foi a única vez no livro de Josué que morrem pessoas do lado de Israel. Morrem 36 guerreiros, né, que haviam. Né, e isso causa uma dor estranha. E o resultado disso, né, é dito por quê? Porque nós fomos sem ter autorização de Deus. Portanto, não se pode fazer algo sem a participação de Deus. Então, e esse personagem principal, né, do livro de Josué é, de fato, Josué, que é o servo de Moisés. Ou seja, no início do livro já se diz, né, que Deus diz o que assim como estive com Moisés, também eu estarei contigo. Né, essa frase que ela é tão importante em toda a Bíblia, porque ela vem de longe, né? Desde de Abraão, Deus diz o que não tenha medo, eu estarei contigo. Né? Para Isaac, Deus também diz, né? Eu estou contigo. Para Jacó, Deus diz, eu estarei contigo, estou junto. Né, naquele sonho bonito, o sonho de Jacó, capítulo 28, né, do livro do Gênesis. Né, depois, quando Moisés, Deus diz o que Deus promete a libertação do povo, Deus desce para libertar, mas Moisés tem que ir também. Moisés diz, quem sou eu? Né, e Deus diz o que? Eu estarei contigo. Então, essa frase tão bonita, né, que mostra o que? A presença de um Deus que caminha com seu povo. E aquilo que nós dizemos, né, que quase praticamente o resumo de toda a Bíblia, né, é o que um Deus que caminha com seu povo e um povo que caminha com seu Deus. E, portanto, então, o livro inicia dizendo, né, assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. E, portanto, o nome, né, de Josué, né, Yeshua, né, significa o quê? Deus é salvação. Portanto, não é Josué que salva o povo, quem salva o povo de Deus é o próprio Deus. E aí, assim, o livro quer mostrar o quê? Quer mostrar que o quê? Quando Israel é fiel a seu Deus, tudo corre bem. Mas, ou seja, quando Israel é infiel, né, é que sobrevém o castigo. Ou então ontem o Fabrício falou muito a teologia da retribuição, ou seja, quando o povo havia como que uma questão de uma interpretação da lógica na relação com Deus. Quando o povo faz aquilo certo, de acordo com a vontade de Deus, Deus também retribui. Quando o povo não é fiel a seu Deus, vem o mal, vem o castigo.
Então, aqui também nós já falamos nesses dias, né? Ou seja, o livro de Josué, ele foi escrito muito tempo depois dos fatos. É quando o povo volta, né, do exílio da Babilônia, e eles precisam olhar para trás, para a história passada. Né? Porque eles dizem, ok, como é que nós ganhamos essa terra? Como é que Deus nos deu essa terra para nós que saímos escravos do Egito? Quando nós fomos fiéis ao projeto de Deus. Né? Mas eles perguntam também como é que nós perdemos a terra? Por que nós fomos para o exílio da Babilônia? Porque nós não fomos fiéis à lei de Deus. Nós não fomos. Então, o objetivo, né, da redação do livro final é ensinar para o povo que o povo deve ser fiel a Deus, à palavra de Deus. Do contrário, virá o quê? O castigo novamente, assim como, né, teve a escravidão do Egito, assim como o reino do norte caiu pela Assíria, assim como a Babilônia destruiu Jerusalém e o templo e exilou o povo, né, novamente pode acontecer a desgraça se o povo, né, não for fiel a Deus. Então, essa é talvez a mensagem mais importante que o livro quer transmitir. Né? Ao mesmo tempo, né, o livro quer confirmar que Deus cumpre a promessa que fez aos patriarcas e matriarcas. Né? Deus prometeu que daria a terra prometida a seu povo. Então, Deus promete. Então, o livro, né, quer garantir ou seja, o Deus que se revela na Bíblia é o Deus que promete e o Deus que cumpre as promessas. Se nós olharmos, né, lá no final, no capítulo 21, né, o final do capítulo 21 do livro, quando já se encerra toda a conquista da terra, diz: de todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Portanto, a certeza de que Deus cumpre as promessas que ele faz. Né? Agora, então, a partir do capítulo 8, que é a parte onde mais nós vamos centrar a experiência de hoje, né, essa questão das guerras pela conquista da terra. Então, nós temos o que, do capítulo 8 em diante, são narradas as guerras de conquistas. Né? E aqui nós temos, assim, bastante dificuldade com os textos, né? Porque são empregados vários métodos. Por exemplo, se faz emboscadas contra os inimigos. Tem um momento que eles prendem 5 livros, né, e colocam eles dentro de uma gruta e fecham todos. Depois, esses 5 líderes, né, 5 reis de Canaã, são trazidos para o meio do povo, né, para o meio da assembleia. Né, o texto diz, né, que, ou seja, eles são colocados, né, deitados no chão e o povo pisa na nuca, né, assim, dos reis. Se nós pegarmos só um pouquinho que eu pego o texto, né, diz assim, né, aproximai-vos, é o capítulo 10, né, versículo 25, né, 24, do que aproximai-vos, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé na nuca deles. Né? Não temais e nem vos acovardeis, disse-lhe Josué, mas sede fortes e corajosos, pois assim tratará o Senhor todos os inimigos contra os quais tendes que combater. Né? E pior ainda o que vem agora, depois disso, Josué os feriu e os matou e os fez suspender em 5 árvores. Portanto, assim, são narrativas em que se mostram, né, assim, que os métodos, assim, são, de certa forma, cruéis, né? Ou seja, então, humilhações, enforcamentos. Depois, mais adiante, se vocês lerem o capítulo 10, né, o final do capítulo 11, diz que Josué passa todo mundo a fio de espada, né? Não deixa um sobrevivente. Né? Então, assim, são narrativas assim que às vezes, né, nos assustam, mas é aquilo que os textos transmitem, né? Então, no meio disso, né, a gente deve se perguntar, né, onde que está a palavra de Deus no meio dessas cenas assim tão duras que nós lemos,
né? Eu gosto aqui de um exemplo que uma vez nós estávamos no curso com o Frei Carlos Mestre, e eram textos difíceis, não me lembro qual é o livro, mas estávamos estudando. E o Frei Carlos Mestre diz, não, mas, porque nós perguntamos, mas como se a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, como é que nós vamos, como é que a gente tira a palavra de Deus no meio de texto assim? E o Frei Carlos Mestre, que sempre gosta de dar exemplo, assim, para ilustrar, ele diz, olha, a Bíblia tem textos que é como um garimpo, né? A Patrícia recém falou essa imagem aqui, e eu estou repetindo, né? Ou seja, como um garimpo. Num garimpo, às vezes, tem que pegar muita larva, assim, bastante, né? Tem que pegar, e aí tem que fazer o quê? Tem que peneirar, tem que garimpar, tem que tirar, e às vezes sobra a maior parte, a gente tem que jogar fora para que sobre o quê? Justamente aquela pérola, né? Que é aquilo que nós buscamos. Né, um pouco parecido, né, com o evangelho da liturgia de hoje. Então, eu acho que essa imagem aqui do Carlos Mestre é que ajuda a gente um pouco a entender um pouco, né, ou seja, como no meio desses textos, né, de guerra, de violência, de massacre, né, como são narrados, aonde que está a palavra de Deus? Então, a palavra de Deus tem que ser peneirada, ou seja, seguramente não está nessa forma de matar os outros, destruir, acabar, passar fio de espada, tudo, mas justamente descobrir em outros lugares. Então, qual é a mensagem do texto? Qual é a mensagem que o texto quer nos transmitir? E a mensagem está aí, isso que nós temos que ver. Então, a mensagem é o quê? Que o dom da terra, a terra que é dada por Deus, né, ela exige, de certa forma, é uma coisa que é necessário, ou seja, que o povo de Israel deve obedecer à lei, deve obedecer à Torá, né? Ou seja, assim como o povo que foi fiel entrou na terra prometida com a ajuda de Deus, né? Assim também o povo vai se manter na terra também com a ajuda de Deus, né? No momento que há fidelidade. Então, essa questão do dom da terra e obediência à Torá são os temas importantes que mais merecem a atenção no livro. Então, a base teológica do livro é focada, né, nesse compromisso de Josué e do povo de Israel, né, em servir ao Senhor, né, e obedecer à Torá de Moisés, a lei. Por isso que, se nós olharmos lá atrás, né, quando Deus ouviu no capítulo 3, versículo 7 a 13, né, do livro do Êxodo, né, quando o povo grita a Deus, né, e Deus vê, ouvi, desci, né, Deus, são os verbos fortes, né, Deus desce, né, para fazer o povo subir. Né? Ou seja, qual é a situação do povo? O povo é o que? Escravo do faraó. Escravo, a palavra em hebraico, né, Eved Faraó, né, escravo do Faraó, então, Avadim Faraó, né, que são escravos do Faraó, né, e eles vão ser libertados não para ser escravos de Deus, o povo vai ser libertado para ser, no hebraico, é a mesma expressão, né, ou seja, Eved Faraó, Eved Adonai, vocês são libertados para ser servos do Senhor. Tanto que o texto lá no Êxodo diz, quando vós forem libertados, vocês servirão ao Senhor. Servirão. E por isso que no livro de Josué, né, o final, né, nós temos o que? A famosa Assembleia de Siquém. É quando o povo se une todo para formar o povo de Deus, formar o povo de Deus, a terra já está distribuída, já está conquistada, né, e agora todos precisam servir ao Senhor. Né? E Josué é aquele que dá, o líder que dá o exemplo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo se compromete o quê? Nós também serviremos ao Senhor. Então, o povo de Deus é povo que serve. Agora, se antes eles eram escravos, agora eles têm uma terra que é sua, né? E eles não são escravos de Deus, eles são o quê? Servos de Deus. O escravo é obrigado a fazer. O servo, ele tem o que? O compromisso, ele é livre, mas ele deve, para que tudo corra bem, é preciso que ele seja o que? Fiel à palavra do Senhor. Então, é essa obediência, né, que garante também, então, a posse, né, e a continuidade, né, da terra prometida que Deus deu. Aquela terra que corre leite e mel, agora é dada, né, de graça, por isso que vai dizer, não foram as vossas mãos que conquistaram a terra, né, foi Deus que deu a terra ao povo.
E, portanto, agora o povo precisa manter a fidelidade para que não perca de novo e que não voltem a ser escravos novamente. Talvez não do Egito, né, da Síria, da Babilônia ou de quem for. Então, se nós pegarmos, então eu volto para o tema, né? Ou seja, né, as guerras pela reconquista da Terra Prometida. Como interpretar hoje? A primeira coisa que é importante, esses textos, nos advertem também do perigo de uma leitura fundamentalista do livro de Josué. Aliás, a leitura fundamentalista não é perigosa somente no livro de Josué, mas em toda a Bíblia. No documento 134 da Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja, se diz o quê? A leitura fundamentalista da Bíblia é perigosa. A leitura fundamentalista da Bíblia é o suicídio do pensamento. Porque você tem que ler isso que está escrito, isso que eu tenho que fazer. E não é. Então, ou seja, com leitura fundamentalista, você pode justificar ações contra o projeto de Deus e contra a vida. Por exemplo, se nós olharmos, a Inglaterra fez na África, por exemplo, utilizou o livro de Josué para justificar, a colonização da África. E se lia o livro de Josué. Muitas vezes, em outros lugares, também se utiliza o livro de Josué, lido ao pé da letra, para massacrar o povo. E é justamente o contrário que o texto quer dizer. Por isso que é importante, a gente ter também uma metodologia de leitura da Bíblia, que nos ajude a conhecer o contexto em que os textos foram escritos. Se nós conhecemos o contexto, estudar, entender, e aí descobrir, ou seja, como é que nós devemos ler os textos bíblicos? Os textos bíblicos nós sempre devemos ligar o quê? A Bíblia e a vida. Quando o texto bíblico leva à morte, leva à opressão, leva à discriminação de alguém, é sinal que nós não estamos lendo os textos bíblicos de acordo, porque o projeto de Deus é justamente o projeto de liberdade, de libertação, que o povo tem a vida. Então, lendo o livro de Josué, como os ingleses fizeram, oprimiu o povo, que era o povo mais pobre, que era dono da terra. Então, não é isso que Deus quer. Então, a importância da gente evitar uma leitura fundamentalista dos livros, sobretudo o livro de Josué. Por isso que é importante conhecer a mentalidade também, o que se pensava. Por exemplo, na época, quando foi escrita desses textos, você tinha uma ideia, dizer o quê? Existe o pecado, ou seja, na terra de Canaã se adoram muitos deuses, então, a adoração de deuses falsos. Então, o que se fazia? Então, eliminando o pecado, eliminando o pecador, se elimina também o pecado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você elimina o pecador, você aumenta os crimes. Você aumenta os crimes. Portanto, que nem aquela historinha da Mafalda, é bem interessante, o pai e o filho caminhando juntos, e o filho dizia: pai, então agora nós precisamos nos armar tudo. Sim, isso é bom, então a gente agora vai matar tudo, esse pessoal que não presta, vamos matar tudo. Isso mesmo, vamos matar tudo. Isso, tá certo, filho, vamos fazer tudo isso. E aí, quando nós matar tudo, quem que sobra? O pai disse: se nós fizer isso, meu filho, vai sobrar só os assassinos. Então, ou seja, nós podemos entender, ou seja, Jesus vai nos ensinar ou seja, não é eliminando o pecador que nós eliminamos o pecado, mas nós temos Jesus faz o quê? Diante dos pecadores, Jesus acolhe, Jesus perdoa, Jesus insere, de forma que, ou seja, por trás de um pecador existe também sempre uma pessoa humana, um filho de Deus. E, portanto, nesse tempo assim que nós estamos vivendo e que se prega tanto o uso de armas, ódio, nós não podemos entrar nesse jogo. Não é isso que Jesus pregou. Sábado passado, infelizmente, numa marcha para Jesus, ou seja, apresentaram um revólver, assim, o símbolo da caminhada, um revólver grande. Como é que nós podemos falar de Jesus e, ao mesmo tempo, apresentar a arma como a solução? Pode ser projeto de qualquer coisa, mas não projetos ligados à Bíblia, ligados a Jesus. Portanto, os textos, esses textos de Josué também precisam ser lidos à luz do Novo Testamento. Jesus nos ensinou a amar e até perdoar os nossos inimigos.
Então, por exemplo, é impossível nós lermos, né, quantos textos do Antigo Testamento, né, eles devem ser lidos à luz do Novo Testamento. Né? Jesus ensina, né, um novo mandamento, que é amar, inclusive amar os nossos próprios inimigos. Né? Então, aí nós estamos fazendo a leitura certa. Então, tentando, eu estou vendo que já está quase meu tempo aqui, né, como nós podemos atualizar esses textos difíceis, né, do livro de Josué para hoje? Né? Primeiro, nós devemos, né, defender sempre a vida, né, e ser contra, né, qualquer projeto de morte, qualquer projeto de exclusão. Nós estamos vivendo hoje, né, uma coisa incrível, né, que, ou seja, assim, né, a dor, né, dos nossos irmãos do desemprego, né, ou seja, nós tínhamos superado nessa questão da fome, né, e agora voltamos para baixo de novo. Portanto, são projetos, né, que levam, né, dá até dó vendo o povo, né, comprando osso, comprando pele de animais para poder se manter. São projetos de morte, nós precisamos superar. Né? Deus continua, né, ou seja, sonhando, né, que a terra deve ser partilhada. Né? Ou seja, nós temos no Brasil tanta terra e, ao mesmo tempo, nós temos tanto povo sem terra. Né? Ao mesmo tempo, nós temos os indígenas que têm as suas terras, que, graças, né, à preservação da natureza, contribuem, né, para que, ou seja, o clima seja melhor, pois essa terra dos indígenas está sendo devastada. E, com isso, a consequência vem para cima de todos nós. E qual é o objetivo de tudo isso? Unicamente o lucro. A terra de Deus está sendo poluída, né, com tantos agrotóxicos, com tanto veneno. Isso vem consequência, né, para todos nós. Portanto, não são projetos de vida. Então, isso aqui são contra os projetos que são o projeto de Deus. Né? Um tempo atrás nós tivemos, né, uma campanha da fraternidade com esse lema, né? Terra de Deus é terra de irmãos, e não terra de cerca e de uns poucos. Nós somos convidados também hoje a obedecer a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, né, ela continua sempre viva e atual. Ela continua, né? Portanto, então, ou seja, será que hoje esses projetos, né, que são loucos aqui, que excluem, né, são de acordo com o projeto de Deus? As guerras que são feitas em nome de Deus são de acordo com a palavra de Deus? Claro que não. Apesar que as guerras sempre são feitas em nome de Deus, mas nunca se perguntou para Deus se ele autorizou as guerras. Então, ou seja, e por fim, né, ou seja, a nossa missão, né, ela continua, né, a sermos o quê? Os servos do Senhor, né, servir ao Senhor. Né? Foi isso que Jesus fez. Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando o anjo anunciou a Maria, ela diz: o que? Eis aqui o que é a serva do Senhor. Jesus se coloca, né, diante dos discípulos e lava, inclusive, os pés dos discípulos para dizer assim que vocês devem fazer. Então, povo de Deus é povo que serve ao Senhor. Né, e lutar, né, contra todas as formas, né, de escravidão que nós estamos vivendo, né, nos últimos tempos. Então, assim, concluindo, né, então, ou seja, o livro de Josué, repito, é um livro muito difícil, mas foi importante, né, que a CNBB, o Grebicado, tenha escolhido, né, esse livro, né, para a gente também refletir. Então, ou seja, na Bíblia nós temos livros difíceis como esse, e repito o exemplo do Frei Carlos Mestres, né? Ou seja, nós, quando estamos diante desses textos difíceis, é preciso garimpar e descobrir onde está a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está sempre a serviço da Bíblia. Nem todo mundo que usa a Bíblia, né, está a serviço da palavra de Deus. É bom lembrar, né, Jesus foi morto, né, por aqueles que usavam a mesma Bíblia que Jesus usou. Jesus usou a Bíblia, a palavra de Deus, para anunciar o projeto de vida, né, enquanto que os outros, com a mesma Bíblia, né, mataram também Jesus. Então, assim, esses livros, o livro de Josué, então, nos ensina isso. Ou seja, nós devemos reler o livro de Josué à luz do Novo Testamento. E aí nós terminamos, né? Eu queria terminar com, né, o lema do mês da Bíblia foi importante: o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Né? Portanto, isso vale para todos nós. Deus está conosco, mesmo nas horas difíceis, né, e pelas crises como essa que nós estamos passando nesse tempo agora. Seu microfone está desligado, acho.
Desculpem, obrigado, Freildo, pela excelente contribuição, reflexão, muitos elogios aí no chat, muitos comentários. E nós vamos agora, né, passar para as nossas perguntas, né? E aí convido a Mariana para dirigir a primeira pergunta, a professora Patrícia. Então, Freildo, agradecemos muito a fala do senhor também, assim como a professora Patrícia, foi uma fala muito elogiada e muito agradecida aqui nos comentários, né? Acho que todos que assistiram hoje ficaram muito entusiasmados com a fala dos dois, e é uma constante aqui nos comentários as pessoas percebendo o quanto o livro de Josué realmente é um livro difícil, mas que a partir das explicações se torna um livro muito coerente com os dias atuais também, isso que é interessante, né? E daí a urgência e a justificativa dele ter sido escolhido para o mês da Bíblia desse ano, como o Freildo dizia. Então foram muitas as perguntas, hoje nós batemos o recorde, né, Padre Janison, de perguntas aqui nos comentários. E aí nós selecionamos 3 perguntas, que aí eu acho que eu vou fazê-las ao mesmo tempo, e aí damos um tempo tanto para a professora Patrícia quanto para o Freildo comentarem um pouco a respeito dessas 3 perguntas, que aí eu acho que contempla bastante o que apareceu nos comentários aqui, sem, infelizmente, conseguirmos responder todas. Então, uma pergunta que apareceu foi da Patrícia Almeida. Ela diz assim: o livro de Josué tem uma linguagem muito difícil, então o que você nos orienta durante essa leitura? Então, ela pede orientações aqui para a compreensão do livro de Josué. Tem uma outra pergunta também do Davidson dos Santos Lima. Ele faz uma pergunta pontual: é lenda que ninguém pode tocar na arca se não pode morrer? Ou é verdade este fato? Então, interessante comentar um pouco sobre isso. E Abel Rocha também faz a pergunta: quem escreveu o livro de Josué? Então, é interessante comentar um pouco sobre essa questão da autoria também de Josué, né? Então, a professora Patrícia pode falar um pouco antes, e aí depois a gente passa a palavra para o Freildo. Sim, perguntas muito boas, e tem várias, eu fiz questão de acompanhar aqui e ver. Sobre a pergunta da Patrícia, né, o que nos orienta durante essa leitura, então, assim, já foi dito, né, nós já sabemos que não é um livro fácil, é um livro difícil, mas tem que garimpar. E a gente tem que procurar recursos. Então, o que eu indico? Que nós temos em mão, que é um material fantástico. Esse material que foi produzido pela CNBB. Texto base do mês da Bíblia, né? Ele é organizado com pessoas capacitadas para isso, né? Professores, doutores. Então, ele traz todos esses elementos que eu expliquei na aula hoje, né? Nessa live para vocês. Então, isso ajuda muito, viu, Patrícia? E todos vocês. E aí tem outras obras também que vocês podem consultar nas livrarias, né? Essa é muito boa, eu utilizei para vir aqui falar hoje para vocês, né? A parte dos encontros bíblicos ilumina muito e também nos traz muito conhecimento histórico, teológico. E uma coisa que é muito importante, para mim eu considero assim o mais importante diante da dificuldade do texto bíblico, qualquer texto do Antigo Testamento, principalmente quando nós nos escandalizamos com violências, atitudes assim que são inaceitáveis para nós hoje, é muito comum que a gente julgue, faça juízo moral, né, do povo da Bíblia, sendo que são 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás de história, né, um outro contexto, ter sempre em mente o contexto. E a nossa chave, a nossa luz que ilumina a leitura do texto bíblico é Jesus, a ressurreição. A vida de Jesus. Ficou com dúvida? Pensa sempre, olha, isso aqui não foi a palavra final revelada. Ainda está lá atrás. A plenitude da revelação se deu em Jesus. Como é que Jesus interpretou, por exemplo, a lei do talhão? Olho por olho, dente por dente. Jesus fala assim, não, você tem que amar o seu inimigo, né? Então, essa chave de leitura ajuda bastante. E fugir dos fundamentalismos bíblicos, né? Eu vi várias observações nos comentários que são muito importantes, né? Uma pessoa disse assim, o padre Paulinho, hermenêutica equivocada,
fundamentalista do texto, é um verdadeiro caos, né? Aprisiona, não liberta. A igreja vai dizer que o fundamentalismo, né, bíblico é o suicídio do pensamento. Agora, com relação às outras perguntas, eu vou pedir ajuda para o Freildo, né? Será que quem toca na arca, Freildo, morre? O que significa isso na Bíblia, hein? Tá fechado o áudio, Frei. A pergunta mais ouvida nesses últimos tempos é: o seu microfone está desligado. Tá. Então, essa questão da arca, nós precisamos entender. A arca simbolizava o que? A presença de Deus no meio do povo. A questão da arca, isso nós temos que lembrar. Então, ou seja, quem é que poderia se aproximar da arca? Somente o que podia se aproximar da arca quem era designado para isso, que era quem? Os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Então, aquela ideia da santidade de Deus, né, por exemplo, do Antigo Testamento. Por isso que no Antigo Testamento, quem visse Deus deveria morrer. Por isso que não se podia fazer imagem de Deus no Antigo Testamento, porque a pessoa que visse Deus devia morrer. Então, a mesma coisa, né? Quem podia se aproximar de Deus? Somente os levitas. Mais tarde, quando eles vão construir o templo em Jerusalém, né, existe a parte que é a parte o que mais santa, que é o Santo dos Santos. Quem é que poderia entrar nessa parte? Somente uma pessoa, que era, podemos julgar, não sei se era assim, não tem, mas era quem? O sumo sacerdote. Então, ou seja, essa questão de que Deus é muito santo, né, e que, ou seja, o povo, né, ele não teria como se aproximar da santidade, né, senão morreria. Assim como também aquele que visse Deus, né, deveria morrer. Aí, por isso também nós temos que reler à luz do Novo Testamento. A luz do Novo Testamento muda. Né? Por quê? Porque diz o que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira carta de João diz o que nós vimos, nós tocamos, nossos olhos apalparam. Então, e Jesus diz o que quem me vê, vê o Pai. Né? Então, ou seja, o Novo Testamento muda essa ideia. Ou seja, Deus é o Deus que acampa no meio de nós e que está no meio de nós. Né? E, portanto, então, por isso que o Novo Testamento ajuda a reler o Antigo Testamento. Então, nós não podemos fazer leitura só ao pé da letra fundamentalista. Né? E eu ainda queria completar uma questão que eu não falei, era para ter falado. Ou seja, Jesus nos ensina que nós devemos amar e perdoar os inimigos. Mas, atenção, isso não significa a gente compactuar com as injustiças que eles cometem. Isso é importante, ou seja, né, eu posso ter alguém que eu não gosto, né? Eu não preciso matar ele, mas eu devo perdoá-lo, mas eu não devo compactuar com a injustiça, sobretudo quando a injustiça, né, ela é sobre os mais fracos, os mais pobres. Acho que isso é importante. Obrigado, Freildo. Obrigado, professora Patrícia. Temos uma última pergunta. Temos muitas perguntas, mas infelizmente vamos fazer somente esta aqui do Adelson Sobral, da Arquidiocese de Olinda e Recife, que trabalha na animação bíblica da pastoral na Arquidiocese e colabora também em outros ambientes e participa sempre conosco. O Adelson pergunta: o serviço a partir do livre-arbítrio nos aproxima de Deus dos irmãos. Como reinterpretar o texto a partir desse contexto da fraternidade e libertação do seu povo? Freildo, gostaria de começar? Bom, espera, deixa eu entender bem a pergunta, né? Ou seja, o serviço, né, a partir do livre-arbítrio, claro. Então, ou seja, nós somos servos, né? Por isso que a Maria não diz, eis aqui a escrava do Senhor, ela diz o que? Eis aqui a serva do Senhor, ela é livre, né? Então, o livre-arbítrio é importante, né? Isso nos aproxima de Deus também e dos irmãos, verdade? Que aí nós somos todos irmãos irresponsáveis, né? Agora, como interpretar, né, o texto, né, a partir do contexto, né, da fraternidade? Ou seja, então, os textos nós sempre precisamos interpretá-los, né, a partir da luz que são assim, aquilo que eu gostaria que vocês guardassem esse exemplo que nós demos do Frei Carlos Mestre, né? Nós temos que peneirar os textos bíblicos, né, os textos difíceis, e descobrir onde está a palavra de Deus. Mesmo no meio dos textos, né, difíceis, nós temos que responder onde que está Deus nesse momento, de que lado Deus está.
Eu me lembro aqui, eu vou citar 2 exemplos, né? Quando o Papa Bento XVI, né, esteve em Auschwitz, né, ele viu aquela situação, ele clamou e disse: onde estava Deus nesse momento? Onde estava Deus nesse momento? E depois, né, ele refletiu: Deus estava onde? Sofrendo junto com o seu povo. Deus estava desse lado aqui. Aqui estava Deus. Deus estava junto com esse povo que estava sendo massacrado. E um outro exemplo que eu quero dar, certa vez, né, eu acompanhei, né, houve uma desocupação, né, de uma terra, o povo foi massacrado, né? A polícia chegou, né, e reuniu todo, queimou tudo, né, botou o povo em cima dos caminhões, levou embora, despejou lá no pátio da igreja. Assim, foi uma cena, era só a criança que chorava, as mães, todo mundo, né? Aí, quando a polícia terminou, né, eles fizeram uma roda e rezaram o Pai Nosso e foram embora. E aí o povo disse: mas será que Deus escuta essa voz? Aí nós reunimos as pessoas todas quebradas, né, e dizendo: nós também vamos rezar o Pai Nosso, porque nesse momento aqui, Deus não está daquele lado. Deus não pode estar do lado do opressor que causa injustiça, que queima os barracos das pessoas, as únicas coisas que o povo tinha, né, que joga o pai para um lado, a mãe para o outro, a criança para o outro. Então, aí, a interpretação nossa, né, é descobrir aonde Deus está, de qual lado que Deus está, né? Aonde está, como é que essa palavra ajuda a defender a vida? Então, aí sim nós fazemos a leitura correta dos textos. O nosso Deus é o Deus da vida e é o Deus que está sempre do lado, né, daqueles que estão quebrados, daqueles que estão injustiçados. Obrigado, Frei. Então, nós estamos... Obrigado, professora Patrícia. Estamos chegando ao finalzinho, né? Nosso tempo já extrapolou e ainda temos muitas perguntas. Nós pedimos desculpas, né, a cada uma que nos acompanham nesta noite, mas não teremos condições de responder a todas. Alguns perguntaram se esta formação, se ela permanece gravada. Sim, ela permanece gravada nos 3 canais: CNBB Oficial, Edições CNBB e Catequese do Brasil. Então, geralmente, o número de pessoas até aumenta muito amanhã e nos próximos dias, porque muitos que não puderam participar nesta noite assistem depois ou veem mais de uma vez. Também as de ontem e anteontem. Então, estamos chegando ao final. Nossa gratidão a todos os assessores, assessoras que colaboraram conosco, particularmente nesta noite, nosso querido Frei Hildo. Patrícia, eu já tinha ouvido um outro vídeo seu, né, outros vídeos, assim, gostei muito, excelente comunicação também, e foi Frei Hildo que nos indicou, né, seu ex-professor, assim, que falou muito bem de você e nós confirmamos, né, e basta observar no nosso chat, nesta noite, muitos elogios também à sua fala, ao Frei Hildo, pela rica experiência, pela contribuição, enfim, aos dois, nossa imensa gratidão. A você que nos acompanha, né, Mariana, que esteve sempre conosco, está divulgando, participando de todos os eventos que a Comissão Bíblica Catequética, né, nos oferece. Aqui nós gostaríamos de lembrar, né, já divulgando para outros eventos que teremos. Eu divulgarei um, Mariana outro. Né, nós teremos já 10 e 11 de agosto, né, jornada catequética, 2 noites com o tema Catequese e Família. Então, convidamos você a participar, mas posteriormente estaremos divulgando este evento. E Mariana também irá agora fazer seus agradecimentos e nos convidar para outro evento. Obrigado, Caio. Está aí, 10 e 11 de agosto. Anotem na sua agenda. Isso mesmo. Eu quero também registrar aqui meu agradecimento à professora Patrícia, ao professor Frei Hildo. Agradeço não só pela fala de hoje, mas pela disponibilidade, pela solicitude. Desde que eu fiz o convite, né, ambos aceitaram com muita prontidão. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela colaboração com os eventos da nossa comissão. E eu faço um convite, né, para todos os que nos assistem, como o Padre Janisson disse, a nossa comissão está cheia de eventos agora para o 2º semestre também, né? Então, além da nossa jornada catequética agora em agosto, em setembro nós teremos também a semana dedicada ao livro de Josué.
Em setembro é o mês da Bíblia, para o qual nós estamos nos preparando já desde o início do ano, desde o final do ano passado, na verdade. Então, agora, em setembro, nós teremos uma semana dedicada ao livro de Josué. Então, teremos novamente um seminário do livro de Josué, do dia 5 ao dia 8 de setembro. Então, você pode também já anotar na sua agenda e participar conosco. De 5 a 8 de setembro, na modalidade virtual, que nós costumamos fazer sempre, aqui pelos nossos canais que vocês já estão acostumados. CNBB Nacional, Catequese do Brasil e Edições CNBB. Então, reforço o agradecimento, né, pela presença de todos, de todas, todos aqueles que estiveram presentes também nos outros dias, que vão assistir essas lives pelas gravações. É por conta da participação de vocês que nós estamos aqui realizando esses eventos. Então, muito obrigada por prestigiarem esses eventos que nós pensamos e preparamos com tanto zelo, com tanta dedicação. Então, muito obrigada, boa noite. E o Padre Jânison agora vai também nos dar a bênção final, né, Padre Jânison? Exatamente, mas eu esqueci uma coisa, Mariana, ainda só relembrando, né, que também nos dias 4 e 25 de agosto daremos continuidade à formação sobre o Catecismo da Igreja Católica. E nesse mês de agosto era a parte moral, com a doutora, né, em teologia, Maria Inês Milhen, lá de Juiz de Fora. Então, vale a pena participar e estaremos juntos também nesse estudo 4 e 25, dando continuidade aos temas do Catecismo da Igreja Católica. Então, gratidão, né, Mariana, aos nossos queridos aí, a Patrícia e o Freildo, somos gratos de coração. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nos abençoe o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado e boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite. Paz e bem.